Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Vamos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu canto a bondade de Deus. Levante as mãos e cante. És fiel em todo tempo. Oh! Oh! Eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo da, vamos, bondade de Deus. Declare isso em todo tempo, em eu cantarei a bondade de Deus. Levante as duas mãos, cante, és fiel, és fiel. És fiel em todo. Vamos! Eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Adore o Senhor com as palmas bem forte. Aleluia. Agradecer a Deus por esse momento maravilhoso de 2026. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Eu quero chamar a pastora Isabela, mãe 2026, guerreira. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Ontem nós ouvimos e a palavra de janeiro foi preparação. Preparação, que devemos se preparar. E nós estamos se preparando todos os dias com a palavra de Deus. Por favor, estenda as mãos para cá, por favor. Vamos orar ao Senhor pela essa guerreira, mãe, pastora, filha e também, Senhor, amiga. Deus, nós queremos te agradecer. Chegar, meu Deus, ao segundo dia para ouvir a tua palavra. O Senhor criou os céus e a terra com uma palavra. O Senhor, meu Deus, deu forma onde não tinha forma. O Senhor, meu Deus, criou a nossa vida em Gênesis 1:27. Façamos o homem semelhante a nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, uma palavra. Esse ministério não abre mão de palavra. E é por isso que tua filha está aqui com a família para pregar a tua palavra, para ser instrumento em tuas mãos. Senhor, que nesse momento nada, barreira, impedimento, distrações, nada, Senhor, porque uma palavra vai mudar vidas aqui nessa noite. Uma palavra vai salvar vidas aqui nessa noite.
Uma palavra, meu Deus, vai restaurar vidas aqui nessa noite. Então, Deus, cobre esse lugar e abre, meu Deus, as janelas do céu. Meu Deus, e o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Espírito Santo de Deus, passeia, meu Deus, na tua igreja. Senhor, se está apertado, se está, meu Deus, com muita gente, glória a Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa largar as tendas, em nome de Jesus, para que, meu Deus, todos possam ouvir a tua palavra. Amém. Deus abençoe, pastor. Pastora, quer água gelada ou natural? Glória a Deus, queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, pode tomar o seu assento. Muito obrigada pela sua recepção. Eu quero, desde já, falar da minha alegria, da minha gratidão por poder retornar a essa casa. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores que sempre nos recebem aqui com tanta honra. Obrigada. Que o Senhor continue abençoando essa família, essa casa. Vocês são uma bênção na nossa vida e é sempre um prazer, uma alegria. No ano passado eu estive aqui e eu estava no último mês de gestação do Benício e hoje eu trouxe o meu milagre. Ele está por aí, né? Acho que ele saiu. Eu trouxe o Benício, ele é um milagre, um presente. E olha só como o tempo passa rápido, ele já vai fazer 1 ano. E o Senhor tem sido muito bom com a nossa casa. E é uma honra poder estar aqui com a minha família, com o meu esposo. Eu disse a ele assim, olha amor, a igreja lá é muito boa, mas os pastores são incríveis. E de verdade, vocês são uma bênção, pastor, pastora. João, Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são uma bênção. Eu tenho uma palavra para essa noite, uma palavra para este segundo dia de propósito. Eu creio demais nesse movimento que a igreja faz no início do ano. É muito mais do que um evento, irmãos. De fato, são dias proféticos. E eu creio que as coisas que vocês têm ouvido aqui e as coisas que Deus tem falado conosco ao longo desses dias de janeiro determinarão tudo aquilo que vai acontecer no nosso ano de 2026. Eu sei que você crê nisso, porque se você não acreditasse, você não estaria aqui. Talvez ainda haja um ou outro incrédulo no nosso meio, mas eu vim aqui dizer que o Senhor está assinando documentos nesta noite e está dando vitória ao seu povo. A palavra que o Senhor confiou ao meu coração para esta noite está no livro de Josué, no capítulo de número 15. Livro de Josué, capítulo de número 15. Enquanto você localiza, eu já quero aqui dizer que ao final o meu material vai estar à disposição na saída. Eu trouxe 2 livros. Um livro, ele tem por título... O título desse livro é Ponte em Pé. E para quem eu recomendo esse livro? Para quem precisa começar o ano de 2026 fazendo uma ativação no seu ministério, uma ativação no seu chamado. Esse livro foi um livro que o Senhor me deu em um momento em que eu quis desistir, em um momento em que eu me senti cansada. Mas o Senhor me levou a um extremo, e dentro desse livro eu registro esse testemunho. O Senhor me levou a um extremo só para que eu entendesse que eu não podia parar. E não era porque eu queria, mas era porque eu não estava autorizada. Então, eu sei que dentro desse livro contém uma mensagem muito poderosa para o seu chamado, para o seu ministério. Então, se você precisa começar este ano ativando aquilo que o Senhor já entregou a você, eu recomendo este livro. Essa frase, ponte em pé, foi uma frase que o Senhor disse ao profeta Ezequiel, quando o profeta Ezequiel estava na Babilônia, em um cenário de cativeiro. O Senhor disse assim: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo e te farei saber as minhas palavras. E ali, o chamado de Ezequiel, e não só de Ezequiel, mas de todo Israel, foi avivado, foi ativado, e eu creio que assim será comigo e com você neste ano de 2026. O outro título que eu trouxe, o livro Propósito, é para você que precisa começar o ano mergulhando mais fundo. Como assim, Isabela? Esse livro,
ele tem esse título porque, de fato, dentro desse livro, existem 4 semanas de propósitos para você fazer com Deus. Para cada semana, a gente sugere um propósito para você cumprir naquela semana. Tem devocional para regar todos os dias do propósito. Tem páginas, é um livro que eu não recomendo para você dividir com alguém. É um livro que eu não recomendo para que você empreste. Por quê? Porque é um livro que também é diário de oração. Então, é um livro onde tem páginas para você escrever as suas orações e páginas proféticas para você escrever os seus testemunhos. Então, este livro também vai abençoar demais a sua vida. E a gente está num tempo muito propício para isso. Tanto para viver uma ativação profética no chamado, quanto para mergulhar mais fundo. O ano está só começando e tem muita coisa para Jesus fazer com a gente. Então, ambos os livros estarão disponíveis ao final do culto, logo ali à frente. Você encontrou o texto de Josué, capítulo de número 15? Quem achou, diga amém. Eu vou ler a partir do versículo de número 16 em diante. A tradução da Bíblia que eu estou utilizando nesta noite é a King James atualizada. E diz assim a palavra de Deus: E Caleb disse: Aquele que ferir Quiriate-Séfer, e a tomar a ele darei a minha filha Axa. E Otoniel, o filho de Kenaz, o irmão de Caleb, tomou-a, e ele entregou-lhe a sua filha Axa por esposa. E sucedeu que, vindo ela até ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo. E ela desceu do seu jumento, e Caleb lhe disse: O que queres tu? Que lhe respondeu: Dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra meridional. Dá-me também fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E você pode dizer amém e glória a Deus por esta palavra. Eu vou somente repetir a última frase do versículo de número 19, que diz: E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E eu vim liberar uma palavra da parte de Deus, e eu vim dizer que está chegando recurso para o seu campo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Algumas pessoas levantaram a mão, então eu vou profetizar de novo. Está chegando recurso, está chegando ferramenta, está chegando ajuda do alto, e o nome do Senhor será glorificado. Você pode olhar para pelo menos 2 pessoas e liberar essa palavra dizendo: fique em paz, está chegando recurso para você. Aleluia, aleluia. 5 anos depois da conquista da terra prometida, Josué vai receber a visita de um velho amigo, Caleb. Quando lá no deserto, quando o povo ainda estava recém-saído do Egito, a Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias à terra da promessa, a Canaã, a fim de que eles pudessem trazer um relatório falando a respeito daquela terra. A Bíblia diz que estes 12 homens foram espiar a terra, e dos 12, apenas 2 voltaram com bom testemunho. Os outros 10 voltaram desanimando o povo, desencorajando o povo e dizendo o seguinte: Moisés, a terra em que nos enviaste para espiar, de fato é boa, de fato é uma terra que mana leite e mel, de fato os seus frutos são bons, de fato é uma terra espaçosa, de fato é uma terra que tem sustentabilidade, mas nós nunca entraremos nesta terra, nós nunca conquistaremos esta terra. Isso porque dentro dessa terra existem povos poderosos, dentro dessa terra existem nações, e estas nações têm força bélica.
Dentro dessa terra existem descendentes de gigantes. Quem somos nós, Moisés? Como nós, um povo recém-saído do Egito, como nós que ficamos na casa da servidão por 430 anos, poderemos enfrentar estes povos? Moisés, nós não conquistaremos esta terra, nós não venceremos este povo, nós não conseguiremos entrar na terra. Eles estavam falando isso porque viram dentro daquela terra os heteus, os ferezeus, os jebuseus, povos poderosos, povos que de fato tinham força na guerra, força bélica, povos que tinham carros com carruagens de rodas de ferros, povos que de fato tinham no meio deles descendentes de gigantes. Mas a grande verdade é que aquele povo, apesar de ser um povo poderoso, aquele povo, apesar de ter força bélica, aquele povo, apesar de ser forte na guerra, não tinha o que Israel tinha, porque a verdade é que Israel tinha um segredo. Israel tinha, aleluia, aliança com Deus. Eles eram o povo do Senhor, e mais do que isto, a verdade é que aquele povo que morava dentro daquela terra tinha força, verdade, para lutar, tinha carro de ferro, verdade, mas eles lutavam cada um por si. Não eram povos que se uniam na guerra, não eram povos que se ajuntavam na guerra, não eram povos que ficavam juntos na guerra. E o segredo de Israel era justamente esse: eles não tinham espada, eles não tinham cavalaria, eles não tinham carros com carruagens, rodas de ferro, mas eles marchavam juntos. E o que dá força para um povo na guerra não é quantas espadas eles têm, mas a capacidade que eles têm de marcharem em unidade. Israel tinha um segredo, e o segredo de Israel era a unidade. Israel tinha um segredo, e o segredo de Israel era marchar junto. Jesus mesmo disse a respeito do reino: um reino dividido não subsistirá. Onde há divisão, há derrota. Onde há divisão, não há vitória. Mas o povo do Senhor sempre vence por isso. O povo do Senhor pode não ser o povo que tem mais espadas na terra. O povo do Senhor pode não ser o povo que tem mais cavalaria na terra. O povo do Senhor pode não ser o povo que tem mais gigantes na terra. Mas o povo do Senhor tem um segredo: o povo do Senhor ouve a palavra e marcha junto. O povo do Senhor tem unidade, o povo do Senhor tem união, e era isto que faria Israel vencer. Mas aqueles 10 homens se apegaram ao que não tinham. Aqueles 10 homens se apegaram ao que não conseguiriam. Mas Deus havia lhes feito uma promessa. E a verdade é que eles não foram espiar a terra para ver se conseguiriam entrar. Eles só foram lá para trazer relatório do que havia lá dentro. Porque que eles haveriam de conquistar, isso era um fato. Por que era um fato? Porque Deus fez uma promessa. Então não interessa o tamanho do gigante que está lá dentro. Não interessa quem está levantando a espada agora. O que Deus prometeu, aleluia, o que Deus falou, o que Deus disse vai acontecer, porque fiel é a sua palavra. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então veja, os 10 trouxeram relatório contrário, murmuraram. Só que 2 dos 12 falaram totalmente o contrário. Quem são estes? Josué e Caleb. Os 2 disseram a Moisés: Moisés, não dê ouvidos a eles, a terra é nossa. Quando os homens começaram a murmurar, você vai observar o texto e você vai ver. Quando os homens começaram a murmurar, a Bíblia diz, lá no livro de Números, que Caleb levanta a voz e diz: calem a boca, a terra é nossa. E se o Senhor for conosco, não interessa que lá dentro tenham gigantes, como pão nós devoraremos a eles. Aleluia. Só que a essa altura, 2 contra 10, a quem o povo decidiu dar crédito? A quem o povo decidiu dar ouvidos? A quem trouxe o relatório contrário. E naquele dia Deus sentenciou o seu povo de maneira dura. Naquele dia Deus disse a Moisés: Moisés,
por causa da incredulidade do povo, porque eles não acreditaram na minha palavra, porque murmuraram contra mim, ninguém desta geração entrará na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Porque quem creu não vai ficar de fora. Quem acreditou contra as circunstâncias não vai ficar de fora. 10 murmuraram, 10 morrerão no deserto. 2 acreditaram, 2 vão atravessar as muralhas de Jericó e vão elevar a Canderemassúria e vão entrar na terra. Eu quero começar a profetizar sobre a vida de quem quiser crer. Se aleluia houver fé em tua alma nesta noite, Deus está dizendo: 2026 já está garantido pelo poder da palavra. Não tem gigante, não tem espada, não tem muralha, não tem força bélica. Eu estou abrindo a porta de Canaã para você entrar. Olha para pelo menos 2 pessoas agora e profetiza comigo. Diga para essa pessoa: 2026 está garantido. Não, tu ficou com medo de profetizar. Pode bater no ombro de alguém, pode cutucar alguém que está na frente. Libera isso, libera isso. Libere com fé, libere com graça, libere com autoridade. Diga: 2026 está na mão do Eterno. 2026 é nosso. 2026 está garantido e a vitória é do povo de Deus. Rebiassória, Calachúria. Deus sentenciou o povo: vocês não entrarão na terra que eu vos jurei. E o que era para ser alguns dias de caminhada se tornaram 40 anos dando voltas no deserto. A incredulidade fez 40 dias se tornarem 40 anos. A incredulidade retardou a promessa. Eu preciso liberar isso, porque o Espírito acaba de soprar esta palavra em minha alma. O Senhor diz assim à sua igreja nesta noite: é você quem está retardando o cumprimento da promessa pela falta de fé. É você quem está retardando. Oh, eu preciso liberar na autoridade que é no nome de Jesus, na autoridade do Espírito, na autoridade da palavra. Você tem dito: Deus, algumas coisas há tempos não acontecem. Eu ouço todo ano, eu venho todo ano no janeiro profético. O problema não é dos 12 profetas que passam pelo altar. O problema não é do pastor que prega o ano inteiro vitória para você. O problema é teu, que não consegue acreditar mais. Mas nesta noite vai cair o cavalo e o cavaleiro no mundo espiritual, porque nem mais um dia a promessa será eleparacandelemácia. Nem mais um dia a promessa será retardada na tua vida. Nem mais um dia haverá atraso sobre aquilo que Deus determinou e jurou que ia fazer. Hoje vai cair, vai cair, vai cair toda a sentença do inferno. Não serão 40 anos, pode contar 40 dias, tu entra. Ele para calabacé, ele manda para a sua, eu sinto Deus. 40 dele vai a Canderemassúria. Deus já está remindo o tempo por causa da fé de alguém. Deus já está remindo o tempo. Deus está remindo o tempo. Capítulo de número 15 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. A Bíblia fala a respeito de uma mulher cananeia. Não era judia, não era hebreia, não era do povo de Deus. Logo, as profecias, as palavras e a manifestação do Cristo não viria para ela naquele momento. Ela, como todos os gentios, haveriam de aguardar a manifestação plena depois do Calvário. Só que aquela mulher expressou tanta fé diante de Cristo, tanta fé, que ele disse assim: volta para tua casa e que seja feita para contigo como tu queres. Não, você precisa entender. Não era o tempo
tempo dele para ela, mas a fé dela acelerou o ponteiro do relógio de Cristo, e ele decidiu dar uma vitória antecipada para ela. Eu queria alguém para crer. Eu estou sentindo uma unção aqui. Deus está mandando eu dizer que ele está antecipando algumas vitórias. Deus está mandando eu dizer que ele está acelerando o tempo em favor de... Pega na mão de alguém, irmão. Eu senti graça de Deus aqui. Eu senti graça de Deus aqui. Isso aqui não é para te alegrar não, porque quem estava no esforço, o Espírito desceu agora, abriu a porta da palavra e da revelação, e ele está dizendo nessa noite: eu estou acelerando. Eu vou remir um tempo por tua causa. Eu vou remir um tempo por causa da tua família. Eu vou remir um tempo, eu vou antecipar uma promessa sobre você. Veja, a incredulidade retardou a promessa. Então eles passaram 40 anos rodando no deserto. E chegou o tempo, aquela geração toda havia morrido. Moisés morreu, o bastão da liderança foi passado para Josué. E agora Josué, que foi um líder extraordinário, um grande estrategista de guerra, Josué vai assumir a liderança e conquistar a terra prometida. Eles entram na terra e, por um período de aproximadamente 5 anos, eles passam conquistando os territórios, expulsando os povos, ou fazendo acordos. E Caleb está esperando por algo que lhe foi prometido naquele tempo, há 45 anos atrás. Porque quando o testemunho de fé saiu da sua boca, o Espírito do Senhor colocou uma palavra na boca de Moisés, e Moisés disse assim: quando o povo entrar na terra, Caleb, haverá ali uma herança para você. Não é uma herança para a tua tribo, é uma herança para você. As tribos receberão heranças, mas você também receberá. Logo Caleb está há 45 anos esperando pela promessa, pelo cumprimento da palavra. Quando se conquista a terra, e nesse período desses 5 anos já passados, Josué agora está distribuindo as terras para as tribos e para quem é de direito. Então ele recebe a visita de Caleb como quem diz o seguinte: eu vim requerer o que é meu. Eu não vim pedir um favor. Eu vim pedir o que Deus me prometeu. Eu não vim forçar uma porta, eu vim em busca daquilo que Ele falou que é meu. E Josué então vai dar a Caleb uma terra, mas ele vai dizer assim: meu amigo, é o seguinte, a terra que eu tenho para te entregar é uma terra montanhosa. E no alto da montanha está cheio de gigantes. Caleb olha para Josué e diz assim: então me dá. Ô Josué, você esqueceu que quem entrou na terra contigo fui eu? Faz 45 anos que eu vi essas montanhas, 45 anos que eu vi esses gigantes, 45 anos que eu espero para matar cada um ao fio da espada. O que ele está dizendo é: eu não vou fugir da guerra. Se para conquistar o que é meu eu preciso lutar de novo, eu vou lutar de novo. Eu queria alguém para crer. Se para tomar posse do que me é de direito eu precisar entrar na guerra de novo, eu vou entrar na guerra de novo. E olha que Caleb já não estava tão novinho assim. Olha que Caleb já estava nos meados dos seus 85 anos de idade. O joelho não era mais o mesmo, a saúde não era a mesma, mas a fé estava intacta. E ele continuava crendo que o Deus que foi com eles há 45 anos atrás, continuaria sendo com ele agora. Então o que Caleb vai dizer a Josué, vai olhar para ele, em outras palavras, o que ele diz é: se é esta a dificuldade, então me dê montanhas para escalar e gigantes para conquistar. Eu não vou fugir
fugir do problema, eu não vou fugir da questão. Se é para tomar posse do que é meu, pode me dar a escritura, pode me dar a chave, pode me dar a caneta para assinar o documento. Se é meu, eu vou para cima. Se é meu, eu vou para cima. Se é meu, eu vou para cima. 2026 é ano de cumprimento de promessa? Mas não é ano de ficar apático. 2026 é ano de ir para cima, é ano de ir para a guerra, é ano de se posicionar, é ano de entender que para conquistar aquilo que Deus já te jurou, vai precisar levantar a espada de novo. É ano em que os preguiçosos ficarão para trás, mas os guerreiros passarão à frente. Ele estava dizendo a Josué: pode me dar o que é meu, eu quero. E ele vai subir a montanha e vai conquistar a primeira parte do território, que se chamava naquele tempo Kiriat Arba, cujo nome original era Hebron. Ele vai conquistar aquele lugar e devolver a placa da cidade, o seu nome original. Porque a cidade chamava Kiriat Arba, porque os descendentes de Arba, o gigante, moravam ali. Então, quando o inimigo tomou o território, o inimigo deu o seu nome ao território. Mas o nome do território não era o nome do inimigo. O nome do território era o nome que Abraão ouviu de Deus, Hebron. E a variação na linguagem hebraica para Hebron significa algo como amigo. Então, o nome original da terra era um nome que fazia referência à relação de Abraão com Deus. Só que o inimigo toma a terra e dá o seu próprio nome. Mas quando o guerreiro sobe a montanha, ele tira Kiriat Arba da frente e devolve o nome que Deus deu. Só que, e agora nós entramos no texto em que lemos, o território que pertencia a Calebe ainda precisava ser conquistado, ou seja, os povos inimigos precisavam ser expulsos. E Calebe já conquistou uma parte da terra, mas ainda tinha uma outra parte chamada Kiriat Sefer. E esta parte, sobre esta parte, Calebe lançou um desafio aos homens. Ele disse assim: quem subir e conquistar Kiriat Sefer, eu darei a minha filha em casamento. Um homem chamado Otoniel, que era, na verdade, sobrinho de Calebe, e que veio a ser o primeiro juiz e libertador do povo dentro da terra prometida. Otoniel, então, se levanta e conquista Kiriat Sefer. E então, Calebe lhe dá sua filha Axa em casamento. Otoniel e Axa vão se casar. E tendo eles se casado, Calebe entrega como presente, como dote, presente de casamento, uma terra. Terra esta que ficava ao sul. Uma terra chamada Negueb, ou em hebraico Negev, que significa seco ou árido. Esta terra que foi entregue como presente a Otoniel e Axa é uma terra espaçosa, é uma terra larga, mas é uma terra seca. É uma terra árida, que não estava em condições de produzir nada. Então agora entra em cena uma personagem que até o presente momento não havia se apresentado, porque Calebe já é um grande guerreiro, Otoniel se demonstra um grande guerreiro, vai se tornar um juiz, mas agora uma menina entra em cena, e o nome dela é Axa, a filha de Calebe, e ela entra em cena para pedir ao pai um recurso. Só que eu acho interessantíssimo, você não pode perder essa revelação agora. Ela tem em mãos o que o pai lhe deu, uma terra seca, uma terra árida, uma terra que não está em condições de produzir nada. Só que ela não vai ao pai para pedir que o pai troque a terra.
Ela não vai ao pai para pedir que o pai dê a ela um outro lugar. Ela não vai ao pai para pedir outra coisa senão um recurso para trabalhar na terra. Opa! Então a ideia aqui é que ela tem uma terra seca em mãos, mas ela não deseja fazer negócio com a terra. Ela não deseja vender, não deseja trocar, não deseja trancar o portão da cidade e ir embora. O que ela pede ao pai é recurso para trabalhar. E Deus está dizendo, por mais seca e árida que esteja a sua terra, você não vai trocar de terra. Você não vai vender a terra. Você não vai abandonar a terra. Você veio nesta noite profética para pedir recursos ao Pai, para que uma terra árida e seca passe a ser produtiva. Aleluia, eu sinto graça de Deus aqui. Eu preciso dizer, em 2026 você não vai trocar de terra. Em 2026 você não vai vender a terra. Ei, há uma palavra de Deus na minha boca e eu libero para quem quiser receber. Não abandone a terra, não troque a terra, não venda a terra, não desista da terra, não faça negócios com a terra. Eu vou dizer porque alguém precisa entender. Em 2026 você não vai trocar de marido, você vai pedir recurso para salvar teu casamento. Em 2026 você não vai mudar de família, você vai pedir recurso para viver em paz com eles. Oh, aleluia, eu queria alguém para crer, porque a palavra é dura, então vou pedir agora para que você me ajude. Pegue na mão de alguém que está perto de você, você vai me ajudar a pregar agora. Talvez você entrou aqui em 2026 dizendo, Deus, eu quero um sinal verde para trocar de área, eu quero um sinal verde para sair da cidade, eu quero um sinal verde para ir embora do país, eu quero um sinal verde para fechar a empresa, eu quero um sinal verde para pedir divórcio, pois eu vim aqui te dizer que tu não vai mudar de país, tu não vai sair da cidade, não vai ter divórcio naquela casa, não vai mudar de área. Deus está dizendo para alguém, você não vai trocar de terra, você vai receber recurso para melhorar o que eu já entreguei nas tuas mãos. Ouça, ouça. Quando as coisas estão dando errado, a nossa tendência é o quê? Se não deu certo aqui, pula para cá. Aqui não foi, então vamos para outro estágio. Aqui não aconteceu, então vamos embora para lá. E é a nossa tendência a fazer isso. A gente tem tendência para desistir das coisas. Não está dando certo, eu vou ficar batendo cabeça para quê? Não está dando certo, eu vou me desgastar para quê? Não está dando certo, eu vou em frente para quê? Não está dando certo, vou manter esse CNPJ aberto para quê? Não está dando certo, vou manter essa loja aberta para quê? Não está dando certo, eu vou manter a agenda aberta para quê? Não está dando certo, eu vou manter esse relacionamento para quê? Não está dando certo. Foi eu que desliguei. Então veja, a gente tem tendência a desistir das coisas. Só que Deus me trouxe aqui para dizer que você não vai desistir de nada esse ano. Esse ano desistir não está nos planos. Onde foi que o Senhor Jesus encontrou Pedro? Lavando a rede. Depois de uma noite frustrante, onde se trabalhou muito e não se recebeu nada. Então, seria mais confortável para Pedro ouvir Jesus dizendo assim, vamos mudar de mar, filho, porque esse mar aqui não está dando peixe. Bora lá na loja comprar outro barco para você, porque esse barco aqui já está muito gasto. Vamos lá para pegar outra rede, porque essa rede aí não está muito boa, mas foi justamente o contrário. Jesus disse assim, volta para o barco. Pega a mesma rede. Entra no mesmo mar. Ah, eu queria alguém para crer. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia.
O barco é o mesmo, a rede é a mesma, o mar é o mesmo, mas o comando é outro. Eu queria alguém para crer. Não deu certo até agora porque a estratégia estava errada. Não deu certo até agora porque Pedro confiou na própria experiência de pescador. Não deu certo até agora porque Pedro ainda estava confiando na própria habilidade. Mas agora, quem entrou no barco é aquele que tem poder para dar ordem para o mar, para dar ordem para os peixes. Oh glória! A verdade é que, aleluia, o barco é o mesmo. Eu vou falar, o ministério é o mesmo, o casamento é o mesmo, a empresa é a mesma, o filho é o mesmo, mas a estratégia é outra. A estratégia é outra. A estratégia é outra. Jesus entra no barco e diz: lança a tua rede. Aí Pedro vai responder: Senhor, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua. É o mesmo barco, irmão. É o mesmo mar. É o mesmo nível de água. Oh, é a mesma espécie de peixe. O que mudou então, Isabela? O que mudou é que agora tem uma palavra. É o mesmo barco, mas com uma palavra. É o mesmo mar, mas com uma palavra. Eu queria alguém para crer nessa palavra aqui, meu irmão. Eu sei que você sabe o que é culto, eu sei que você sabe o que é entrega racional, mas eu vou te pedir agora algo profeticamente. Levante a sua mão direita, se você puder, levante a esquerda junto, se você puder agora, porque Deus está fazendo algo aqui no nosso meio e eu não posso perder a oportunidade de receber aquilo que o céu está mandando sobre nós. Oh glória, oh aleluia. Deus está dizendo: pode entrar no mesmo barco, pode entrar no mesmo mar, pode pegar a mesma rede, porque o resultado vai ser diferente. Tudo é igual, o que vai mudar o resultado. Dessa vez, meu filho, não vai ter frustração. Dessa vez, meu filho, não vai ter noite frustrada. Dessa vez, meu filho, puxa que vai vir peixe, 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 puxa que vai vir peixe. A terra é a mesma, mas está chegando o recurso. A terra é a mesma, mas está chegando a caldeirência. A terra é a mesma, mas está chegando o recurso. Deus está descendo com recurso sobre a tua terra. Olha pra cá. Ela não pede uma terra nova, ela pede recursos novos. É diferente. O lugar é o mesmo, o recurso que é outro. O lugar é o mesmo, a ferramenta que é outra. Remácia, alaxória. Ela não vai fazer: papai, vende essa terra e me dá o dinheiro. Papai, vê se acha um comprador. Eu vou ficar com a terra, porque se foi o meu pai que deu. Você acha mesmo que o pai sabotaria a filha recém-casada? Você acha mesmo que o pai ia pregar uma peça dessa na filha que acabou de casar? Ele sabe a quem deu, e ela sendo filha de quem é, a menina não vai fugir da briga, a menina não vai fugir do trabalho, a menina não vai fugir do labor. Eu não vim aqui pregar para preguiçoso, eu vim pregar para gente que está dizendo: Deus, se tiver que descer eu desço, se tiver que subir eu subo, o que tiver que fazer eu faço. Só me dá recurso para prosperar, só me dá relevância, só me dá recurso para ir em frente. Você vai prosperar com o que você já tem. Mulher, o marido é o mesmo, mas o casamento vai ser outro.
Eu queria alguém para crer. A empresa é a mesma, mas o salário vai ser outro. A agenda é a mesma, mas os contatos, os contatos serão outros. Aleluia. Meu Deus, eu sinto de falar isso. Eu não sei para quem é, mas o Senhor está dizendo: o condomínio é o mesmo, mas eu estou dando um apartamento maior para você lá. Aleluia. Aleluia. A rua é a mesma, o bairro é o mesmo, mas eu estou te dando uma casa nova naquele paraçaio, naquele lugar. Então, ela é corajosa, ela é ousada. E deixe-me dizer algo a você: não é uma questão de receber o novo. Não é uma questão de receber o novo. Deus vai te ensinar a administrar o que você já tem. Porque o que falta para você não é receber algo novo, é saber administrar o que já está na tua mão. Não vende a terra, não troca a terra, administra. Administra. Você sabe que Caleb deu a ela uma terra espetacular, que até hoje, até os nossos dias, lá em Israel, essa terra, ela vive um fenômeno anual que acontece no inverno. Uma chuva torrencial. Em meados de novembro, acontece no Negueb. E essa chuva inunda esse deserto. E depois que a chuva inunda o deserto, a terra brota para o ano inteiro. Depois você pesquisa para saber que eu não estou mentindo. Isso acontece até hoje. O salmista citou, ele disse: as torrentes do Negueb. Porque era um fenômeno. O pai não sabotou a filha. O pai não pregou uma peça na filha. Deixa eu falar. Deus não sabotou você quando te deu o que te deu. Eu sei que está árido agora, eu sei que está seco agora, mas é situação temporária, não é situação permanente. Pare de chamar de permanente o que Deus já chamou de temporário. Estar seco e estar árido é uma situação transitória, não é permanente. É por isso que não é seco, não é árido, está seco, está árido, mas tem potencial de dar fruto. Então, o que Deus colocou na tua mão só precisa de administração. Deus vai abrir as tuas capacidades cognitivas. Deus vai abrir a tua mente. Eu estou profetizando, recebe quem quiser. Deus vai visitar as tuas capacidades mentais. Deus vai te dar uma inteligência absurda. Você está rindo de quê, irmão? É com você mesmo que Deus está falando. Deus vai te dar uma capacidade absurda de administrar as coisas que Ele te entregou esse ano. O negócio vai crescer tanto que quando você chegar para contar o testemunho no final do ano, você vai dizer: eu não sei como foi, mas Deus foi me dando uma ideia aqui, Deus foi me dando um plano ali, Deus foi abrindo uma porta acolá, e agora eu nem sei dizer o quão grandes são, o quão doces são, o quão viçosos são os frutos que a terra deu. Começou seca, começou árida, mas eu fui pedir recurso para o meu pai. Eu fui pedir recurso para o meu pai. Eu vou encerrar agora. Deus responde ousadia com abundância. Diante da ousadia e da coragem, o pai, porque ela diz assim: pai, me abençoa, já que o Senhor me deu uma terra que está seca, que está árida, terra meridional, então me abençoa e me dá fonte.
que ela está dizendo é: deixa comigo que eu vou trabalhar, só me dá o que eu preciso. Ela não está pedindo para o pai mandar servos para fazer o que ela vai fazer. Ela está dizendo: deixa comigo, quem vai botar a mão nisso aí sou eu. A terra é minha e eu não vou chamar outro para cuidar do que é meu. A terra é minha e eu não vou colocar outro para fazer o que eu tenho que fazer. Só me dá a fonte. Só que o pai não lhe entrega recursos de suficiência. Ele lhe entrega recursos de abundância. Como assim, Isabela? Se ele lhe entregasse fontes comuns, isso já resolveria o problema. O que ela pediu foram fontes. Então, se eu vou aqui dar um exemplo para que você entenda de maneira lúdica. Se ele entrega para ela algo que enche, tá ótimo. Só que o pai, diante da ousadia, não responde com suficiência, responde com abundância. Então ele não dá algo que enche, ele dá algo que transborda. Meu Deus, eu sinto graça de Deus aqui. E aqui é que está o mistério. A Bíblia diz que ele lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. E na revelação da palavra de Deus, eu vim aqui dizer que nesta noite, Deus nesta noite está abrindo fontes de cima e fontes de baixo. Vou te explicar, para você dar glória com vontade. Ele não responde com suficiência, ele não dá para encher. Ele responde com abundância, ele dá para transbordar. O que enche já resolve o problema, mas o que transborda abunda sobre o problema. Então ele abre as fontes de cima e abre as fontes de baixo. Isabela, ainda não entendi, você vai entender. Nesta noite Deus está abrindo fontes. Fontes do céu e fontes na terra. Eu vou profetizar e recebe quem quiser. As fontes de cima estão se abrindo agora. Vai ter unção, vai ter poder, vai ter graça, vai ter milagre, vai ter palavra, vai ter língua estranha, vai ter manifestação do Espírito. Ele está abrindo as fontes de cima. Ele está renovando o crente, ele está dando graça para crente, ele está curando o crente, ele está libertando o crente. A fonte de cima está aberta. E quando a fonte de cima abre, irmão, acontece na terra coisa que nunca aconteceria com ela fechada. Tem unção caindo agora, tem poder caindo agora, tem língua estranha caindo agora. Quem tem línguas, ora em línguas. Quem tem glória, dá glória, porque a fonte de cima está aberta. Está caindo poder, está caindo. Não vai faltar em 2026. Eu vou profetizar como ministra do Evangelho. Eu vou profetizar sobre esta embaixada do reino de Deus. Não vai faltar poder sobre a tua vida. Não vai faltar graça sobre a tua história. Não vai faltar língua estranha para orar em línguas. Quando houver necessidade de falar o que só Deus entende.
teologia da prosperidade, não. Mas eu conheço um Cristo que se importa com necessidade humana. Capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, fica com a mão aberta. Jesus está ali, e está pregando, e está curando, e o povo está sendo cheio da palavra, e o povo está sendo curado, e o povo está sendo restaurado, e o povo está sendo liberto, fonte de cima aberta. Só que do nada Jesus olha para os discípulos e diz assim: o que daremos nós de comer a eles? Era problema de Jesus? Era. Porque Ele assume a responsabilidade de todas as áreas da tua vida quando te chama. Então Ele diz assim: eles estão aqui recebendo palavra, eles estão aqui sendo cheios, eles estão aqui sendo curados, mas eles têm fome. Aí Filipe diz assim: Senhor, como nós daremos de comer a eles? Não temos recurso. Aí André vem e diz assim: Senhor, o recurso é pouco, tem um menino aqui com 5 pães, 2 peixinhos, o que será isso para uma tão grande multidão? E Jesus diz: então tá bom, vamos alimentar todo mundo, porque eles vão sair daqui cheios da palavra, cheios do poder e saciados em seu estômago. Pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, que o Espírito quebre toda mentalidade de mediocridade dos crentes. Você está nessa terra para ser abençoado, sim. Você está nessa terra e está autorizado a prosperar, sim. Você está limitando o teu Deus porque Ele tem fonte de cima, mas também tem fonte de baixo. Está com a mão estendida? Leve a Deus a tua necessidade agora. Agora. Se são coisas das fontes de cima, peça porque está aberto. Se são coisas das fontes de baixo, peça porque Ele abriu. Oh, Espírito Santo. Leve a Deus agora o que você precisa para caminhar mais uma milha. Deus, eu preciso de graça, mas também preciso pagar aquele cheque especial. Deus, eu preciso de unção, mas eu também preciso de um carro novo. Deus, irmão, não limita o poder de Deus, não. Não coloca Ele nessa caixinha religiosa, não. Deixa Ele fazer como Ele quiser. Isso aqui é para quem crê. Quem não crê pode fechar a boca para comer menos. Mas quem crê se alimente da palavra do pão da vida. Ele está dizendo nesta noite aqui para alguém: você vai sair daqui com palavra, vai sair daqui com poder, mas eu também estou preparando pão, estou preparando peixe, porque você vai sair daqui com as necessidades humanas devidamente saciadas. Eu sei do que você precisa, sei do que tua alma necessita, eu conheço as áreas da tua necessidade, mas está na hora de você começar a pedir, porque o Pai deu a ela a terra que estava seca, o Pai deu a ela a terra que estava árida, mas foi ela que se levantou e desceu para dizer: me dá recurso, me dá recurso, me dá recurso. Então agora, meu irmão, agora é hora, fecha os teus olhos, fecha o olho aí, se conecta com Deus agora. Agora é hora de ir ao Pai. Vai, Axa. Não, Isabela, meu nome é Felipe. Não, hoje teu nome é Axa, porque profeticamente há um Pai diante de você dizendo: filha, do que você precisa para trabalhar esse ano? Do que você precisa para seguir em frente esse ano? Do que você precisa para fazer a minha vontade esse ano? Pai, eu preciso de fonte. Então lá vai. Eu abro agora para ti, filha, fonte de cima, fonte de baixo. Fonte de cima, fonte de baixo. Tá com um balde aí na mão, então seja agora cheio das águas das fontes de cima, das águas das fontes de baixo. Aleluia. Aleluia. Há uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Há uma medida recalcada, sacudida, transbordante, descendo sobre a vida de alguém. Vai transbordar. Teu ministério vai transbordar.
Fonte de cima, fonte de baixo, fonte de cima, fonte de baixo, fonte de cima, fonte de baixo. No reino do Espírito isso já é uma realidade. Abriu. As comportas do céu foram as comportas do céu foram abertas. Fonte de cima, fonte de baixo, fonte de cima, fonte de baixo, fonte de cima, fonte. Ele tem, lá não falta, fonte de cima, fonte de, eu amo algo em Deus. No momento em que Jó começa a fazer algumas perguntas para Deus, Deus olha para Jó e diz assim: então rapaz, cinge o teu lombo como homem, porque agora eu vou te perguntar e você vai me responder. Aí ele começa dizendo: onde você estava quando eu coloquei os firmamentos na terra? Onde você estava quando eu dei limite para o mar? Onde você estava quando eu dividi as águas de cima e as e as águas de baixo? Aí no capítulo de número 38, Deus vai dizer algo extraordinário. Ele vai dizer assim: porventura já entraste tu no reservatório que eu tenho de chuva e de neve, que está guardado pro dia da peleja, pro dia da batalha e pro dia da vitória? Como assim, Isabela? Deus vai dizer: Jó, eu tenho um reservatório de chuva que eu guardo para o tempo de necessidade. Capítulo de número 5 do livro dos Juízes, Débora vai cantar dizendo: e os céus pelejaram ao nosso favor. Deus abriu o reservatório, mandou chuva e os cavalos do inimigo foram afogados. Eu queria alguém para crer. As fontes de Deus se abriram sobre este povo nesta noite. Meu Deus. Arrasúria. Ébia, candere, mandarábia. Alabacandele, mandarabai. Vem, baterista, num som de fontes abertas, num som de muitas águas, num som de fontes abertas. Deus decidiu e operando Deus, quem impedirá? Quem vai fechar a fonte que Deus decidiu abrir? Aberto, aberto, aberto. Ele rebaixo, aberto, rebaia, rebaixo, aberto, rebacando, aberto. Está elevada, está aberto, está aberto, aberto. Prega para uns 3 aí, fala: tá aberto. Não, desse jeito não. Faz como quem já está sentindo a água nos pés, a água no joelho, a água na cintura. Faz como quem já está pronto para mergulhar. Diga para alguém: está aberto, está aberto. Abriu, abriu. Eu encerro. As fontes de Deus se abriram. As fontes de Deus se abriram. As fontes de Deus se abriram. O pai não vai negar recurso para o filho. O pai não vai negar recurso para o filho. As fontes de Deus. Se vocês sendo maus, disse Jesus, se vocês sendo maus não dão pedra quando o filho de vocês pede pão, quem dirá o Pai que é bom? Ele não vai negar recurso para quem está disposto a trabalhar, gente. Ele não vai negar recurso para quem está disposto a trabalhar. Está disposto a fazer a vontade de Deus?
fonte de cima. Fonte de... Esse ano tu não passa sede, irmão. Esse ano você não passa sede. Oh, aleluia. Eu quero orar com você agora. Eu vou fazer isso como um ato profético. Se você está com alguém da tua família, cola nessa pessoa para orar. Fecha um círculo, orem juntos. Isabela, estou com uma amiga, estou com um amigo. Chega junto. Isabela, estou sozinho. Se você está sozinho e tem outra pessoa sozinha do teu lado, chega junto. Isabela, estou sozinho, mas aqui do meu lado não tem ninguém. Então espera que quem está aí com a família, com um amigo, vai puxar você junto. Ninguém vai ficar sozinho para orar. Vamos orar. A oração ainda é a chave da vitória. E este culto já foi regado de oração. Só que essa oração agora é uma oração de fé. Por quê? Porque é uma oração de gratidão pelas fontes que não vão se abrir, já se abriram. Você vai começar agradecendo, porque Ele abriu. Você vai começar agradecendo. Pode começar a orar com essa pessoa que está perto de você. Seja grato pelas fontes que se abriram sobre a tua vida. Isabela, mas o que eu estou vendo ainda é seco, o que eu estou vendo ainda é árido, mas Ele já mandou o recurso, é questão de tempo agora. Quem tem línguas, ora em línguas. Orar em línguas não é para quando eu sinto arrepio. Orar em línguas é dom de edificação pessoal. Quem ora em línguas, edifica a si mesmo. A oração poderosa, a oração eficaz. Ora em línguas agora. Mesmo que o que você tem em mãos ainda esteja seco, agradeça, porque Ele já abriu a fonte. É questão de tempo, é questão de tempo. Alamandele miassore mandaramaché. E cadaramassore candere mandarabaia candelébia. Rebadaramassore canjore miassúria. Alabacandele manjore miassaio. Obrigada, Jesus, pelas fontes que o Senhor abriu sobre a nossa vida nesta noite. Galácia. Obrigada porque o Senhor não se esquece das nossas necessidades. Lebacanderemachúria. Obrigada porque o Senhor não nos deixa sozinho na tormenta. Labaia. Kelevia candoremachúria. Obrigada pela terra do Negueb, Rebaia, que o Senhor nos deu. Obrigada por esse marido. Obrigada por essa esposa. Obrigada por esse filho. Obrigada por essa igreja. Obrigada por esse ministério. Está seco agora, está árido agora, mas é questão de tempo, porque as fontes foram abertas, a palavra foi liberada. Ore, 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 ore. Ore, ore, expresse gratidão. Ele mandai achou. Ele é bassúria. Expresse gratidão por aquilo que Deus está fazendo agora. Ceia. Alabaixo, remandele massúria. Deus está operando agora. Deus está abrindo revácia. Calabacandele massúria.
Fontes de cima, fontes de baixo, fontes de cima, fontes de baixo. Tem alguém aqui nesta noite que estava afastado dos caminhos do Senhor e que mediante a tudo que ouviu, tudo que recebeu, deseja voltar para Jesus hoje? Onde você estiver, faça um sinal com a tua mão. Glória, aleluia, bendito seja Deus, aleluia. Vem aqui de novo, meu irmão. Você já recebeu a Cristo? Você já reconciliou? Mas vem agora que a igreja vai orar por você. Aleluia, glória a Deus. Se houver mais alguém nesta noite que veio para nesta noite receber, ouvir uma palavra, eu quero um obreiro do lado dele. Ele já recebeu a Cristo, mas agora a igreja vai orar por ele. Se houver mais alguém aqui nessa noite que veio para receber uma palavra, para ouvir a voz de Deus, para ouvir um louvor, mas que nesta noite entendeu que não dá para ficar do mesmo jeito para sempre. Cristo está te esperando. A terra está seca agora, mas se você tomar uma atitude, tem fonte de cima e fonte de baixo. Onde é que está você que estava afastado e vai voltar para Cristo hoje? Saia do seu lugar e venha até a frente, nós vamos orar por você. Aleluia, bendito seja o nome do Eterno, bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Oh glória, a segunda vida chegou, a terceira vida também já veio, a quarta vida já está aqui, que é alabaracanda. Oh glória! Vem uma irmã aqui do lado dela. O pastor já está ali com eles. Onde é que está você? Que está dizendo assim: eu só não vou hoje, Isabela, porque a minha situação é um pouquinho mais complicada. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei da tua situação e de verdade nem quero saber, porque eu não posso resolver. Só que quem conhece a tua situação e conhece já a maneira como resolver, porque às vezes a gente quer meio que tomar o lugar de Cristo, né? Jonathan Edwards diz o seguinte, ele diz assim: você quer tomar o lugar de Cristo quando diz assim: eu vou para Jesus depois que eu resolver a minha vida. Quem resolve não é você. Isabela, que eu estou quebrado, arrasado, um monte de coisa aconteceu. É desse jeito mesmo que Jesus te quer. Porque quem dá jeito nisso aí não é você. Quem dá jeito nisso aí é Ele. Onde é que está você que precisa retornar para a presença de Deus? Não, Isabela, eu falo com Deus, eu sinto Deus, eu só não estou na igreja. Então você não está em Cristo, irmão. Porque isso aqui não é apenas uma organização, isso aqui é um organismo. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo na terra. Para subir você precisa fazer parte. Para ser salvo você precisa fazer parte. Irmã, vou receber Jesus aqui no meu lugar? Não precisa ir aí na frente não, porque Jesus me vê aqui onde eu estou, verdade. Mas foi Jesus quem disse, não foi a igreja, o pastor que inventou, não. Jesus falou assim, ó: é necessário que os homens me confessem diante dos homens. É por isso que a gente chama para vir na frente. Porque quem se relaciona em segredo é amante. Jesus não é amante de ninguém. Com você Ele não quer relacionamento em secreto. Com você Ele quer relacionamento público. Ele quer mãos dadas na cidade, luzes acesas. Então não dá para fazer isso em segredo. A decisão precisa ser pública. Há mais alguém para voltar para Cristo? Se houver, teu dia é hoje, tua hora é agora. Isabela, no meu caso, eu não vou reconciliar. No meu caso, eu nunca fui da igreja, nunca aceitei a Cristo, nada disso.
No meu caso, eu estou vindo aqui na igreja, estou visitando, glória, sou a quinta pessoa, já chegou aqui, aleluia. Eu sou de outra religião, mas eu creio na palavra, eu creio no evangelho, eu tenho ouvido, e eu quero receber a Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Você não precisa passar por ninguém, Cristo é o acesso a Deus. Você não precisa, com todo respeito a qualquer outra religião que esteja aqui, mas você não precisa de um santo para falar com Deus. Você não precisa de uma imagem para falar com Deus. Você não precisa de um ídolo para falar com Deus. Na cruz do Calvário o véu se rasgou e Cristo é o mediador da aliança entre terra e céu. Então, se você deseja entregar a tua vida para Cristo, saia do seu lugar, venha até a frente. Esta igreja vai orar por você. Eu amo algo, porque a verdade é que a decisão é pessoal e a promessa é coletiva. Como assim, Isabela? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Você crê primeiro. Quem está lá impactado e crê também, é salvo também. Então, quem sabe a obra de Deus começa em você e através de você. Nós vamos orar, mas eu preciso perguntar pela última vez, porque a porta da salvação ainda está aberta. Então, pela última vez, preciso fazer essa pergunta a alguém. Há mais alguém aqui que precisa voltar para Cristo, refazer a sua aliança? Sabe, algumas coisas aconteceram e você acabou se afastando, mas não tem problema, Ele ainda tem oportunidade para você. E não importa o quão quebrado, quão arrasado você esteja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou você que quer entregar a vida para Cristo, a oportunidade é essa. Irmã, é que eu tenho vergonha, pode trazer a vergonha junto, ela também vai aceitar Jesus. Irmã, é que eu tenho umas coisas, pode vir com as coisas. Aqui, tudo que não é de Deus se dissipará. Irmã, é que tem umas questões, as questões serão resolvidas no pé do altar. Vamos fazer o seguinte, para que ninguém saia daqui dizendo: eu queria ter recebido uma oportunidade. Todo mundo vai fazer isso. Isabela, mas quem está do meu lado é mais crente que eu. É só para ninguém ficar constrangido. Olhe para alguém que está perto de você, para pelo menos 2 pessoas, e diz assim: você quer ir lá na frente? Se você quiser, eu vou lá com você. Pega aqui no meu braço, eu te levo lá. Está precisando de Cristo? Isso aqui não é para salvo, irmãos. Isso aqui é para quem precisa voltar ou aceitar. E você pode ser o agente de Deus agora. Irmão, você não precisa ir lá para a África para fazer missões. A missão começa aqui agora. Pergunta para essa pessoa: você quer ir lá na frente, receber a Cristo, voltar para Jesus? Se você quiser, estou indo lá com você agora, vou ficar lá com você para a gente orar. Você vai vir nos próximos dias do janeiro profético, vai receber palavra, vai receber vitória, vai receber poder, e o nome do Senhor será glorificado. E na noite desse dia o Senhor está salvando, aleluia. E na noite desse dia o Senhor está transformando, aleluia. E na noite desse dia a 6ª pessoa e a 7ª já chegaram. Oh, glória! Oh, aleluia! Quem pode adorar ao Deus que está presente aqui? Ei, estende a tua mão para cá. Oh, glória ao Eterno. Estende a tua mão para cá. Se ainda falta você, vem. 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 Irmã, eu vou vir amanhã eu aceito. Já vem amanhã lavada, remida, lavado, remido. Aleluia, para receber com mais compreensão, com a mente de Cristo, as palavras que serão liberadas neste lugar. Estende a tua mão para cá. Eu vou passar para o pastor fazer a oração da fé. O anjo da igreja vai fazer.
Mas eu vou te pedir uma coisa. Você que é salvo em Cristo, que está aí cheio da presença de Deus, agora você não vai orar por nada. A hora de orar por você, pela tua casa, pelos seus sonhos, foi há instantes atrás. Neste momento você vai orar pelas pessoas que estão aqui na frente. Amém? Nesse momento você vai abençoar essas vidas. É para abençoar mesmo. Senhor, abençoa, ajuda, dá o dom da permanência, faz continuar, Senhor, não deixa se afastar, que todos os dardos lançados pelo inimigo sejam desbaratados agora, que toda flecha lançada seja quebrada, todo arco seja despedaçado. Você vai orar assim. Por quê? Porque a tua oração hoje é uma semente no reino. Como assim, Isabela? Hoje você ora por alguém que está aqui, amanhã você agradece por alguém da tua família que virá. Você crê? Então estende a tua. Tenda as mãos para cá. Glória a Deus. Esse é o objetivo do janeiro profético: salvar vidas. Se uma vida se entregar, já valeu a pena o janeiro profético. Aqui tem 15 vidas para a glória de Deus, pela fé, porque eles vão multiplicar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada vida que está aqui na frente, Senhor, são homens corajosos, mulheres corajosas, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor trouxe cada um que veio aqui, Pai amado, que ouviu a Tua palavra que tem poder de transformar, de renovar, de restaurar. Pai, agora firma os pés dos Teus filhos, Senhor, meu Pai, na Tua casa, na Tua palavra. Quando vier os dias difíceis, quando vier, meu Deus, as guerras, quando vier, meu Deus, os dias para desistir, Pai amado, Pai fiel, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa, meu Deus, Senhor, meu Deus, guardar, esconder, meu Deus, cada vida, meu Deus, dessa noite, porque o céu está em festa, a festa lá no céu, Senhor, e para a glória do Teu nome, Pai. Oh Senhor, eles voltaram os caminhos. Oh meu Deus, Teus filhos também entregaram a vida a Ti, Pai, e uma vida, meu Deus, ó Pai, quando, meu Deus, tem uma atitude, uma ação para voltar, Pai, meu Deus, Senhor, um milagre. Aqui já está acontecendo um milagre, Senhor, e em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe Teus filhos, escreve o nome deles no livro da vida, Pai, que é o único livro que o inimigo não consegue tocar, que ninguém consegue roubar, Pai. Meu Deus, na Tua volta, aqueles que estão com o nome ali, Pai, em nome de Jesus serão salvos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos. Quebra o laço, quebra a corrente, quebra grilhões, quebra cadeias, meu Deus, toda obra feita contra esses meninos, palavra de pesos, palavra de destruição, palavras negativas, contrárias, meu Deus, em nome de Jesus, recebe para a glória do Teu nome. A igreja diz, diga: Jesus, toma conta de cada vida que nessa noite entregou o seu coração, a sua mente e os seus caminhos. Senhor Jesus, firma os pés deles na Tua casa. Senhor Jesus, protege Teus filhos e derrama fontes de águas vivas em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: aleluia. Todos que entregaram a vida ao Senhor, vá ali naquela direção da missionária para poder dar o seu nome, telefone, endereço, que terá o cuidado, o discipulado, cuidando das vidas de vocês. Deus abençoe. Como é teu nome? Rafael. Que benção. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vão ali no cantinho, os pastores vão pegar. Glória a Deus. Adore a Deus com a salva de palmas nessa noite. Glória a Deus. Que maravilhoso. Esse é o
o propósito e o objetivo do janeiro profético. Uma vida para o Senhor Jesus. E agora cuidar dessas vidas. Vamos embora agora. O presente da pastora, por favor. Nós queremos agradecer a Deus com a voz profética. Todos os pregadores, pastores que vêm ao janeiro profético são guiados e são alistados por Jesus. E Jesus alistou o teu nome como voz profética desse país. E essa voz não se calará. Já tentaram calar, já tentaram parar. Mas esse ano de 2026, você profetizou para você também. Deus dizia no meu coração: filho, eu estou derramando fontes de águas vivas para minha filha. Mensagens que o Senhor já te dá e contemplarão mais vidas. Vai estar cheio de vidas na frente do altar. Porque queima no coração. Queima no teu coração. Não é dinheiro. Queima no teu coração almas. E dói em você quando não consegue. Por você vinha toda a igreja. Então nessa noite você pregou para ti e abençoou essa igreja. Nós nunca vamos esquecer essa palavra. Nós nunca vamos esquecer esse dia. E é uma lembrança do janeiro profético da catedral. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus continue te usando com essa forma da palavra do céu. Deus está aqui. E Deus é na sua vida, do seu bebê e do seu esposo, como chama? Marcos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma salva de palmas pela pregadora da palavra de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus guarde sua vida. Precisamos dessa palavra. Quem foi abençoado nessa noite? Aleluia. E agora nós vamos embora. Amanhã, pastor Cláudio Júnior, pastor Cláudio Júnior amanhã estará conosco, se Deus quiser, às 19h30, para a glória de Deus. Você vai embora agora. Tem a cantina. O que é que tem a cantina hoje? Pastéis? Meu Deus, que coisa linda. Pastel é uma delícia. Você vai comprar o seu e vai deixar um pago lá para a gente doar. E amanhã você vai trazer 5 convidados. Levante as mãos no céu. Bem no céu, lá no céu. Deus, obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, Senhor, por os louvores que foram entoados a Ti, direto para o Senhor. Obrigado por cada vida. Senhor, esse lugar cabe mais. Que eles possam multiplicar nessa noite. Que eles possam, Senhor, trazer vizinhos, amigos, primos, do que eles foram abençoados, eles possam, meu Deus, abençoar vidas. Eles vão presentear nessa noite. E o grande amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Senhor, estejam na vida de cada um, hoje, amanhã. E a igreja que vai para o céu diz: Deus abençoe vocês, Deus guarde, Deus te proteja, Deus conduza vocês, Deus leve vocês, Deus traga vocês amanhã em paz, guardado e seguro, em nome de Jesus.